Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Jesus no Getsêmani. Está escrito: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, na terça-feira da chamada Semana da Paixão, somos informados pelo evangelista Marcos que os principais sacerdotes e os escribas tramavam a prisão de Jesus, a traição, com o propósito de matá-lo depois da festa da Páscoa. Muito provavelmente, foi nesta terça-feira que Jesus se reúne com os seus discípulos, a convite de Simão, o leproso, em sua casa, para um banquete, onde Maria, irmã de Marta e Lázaro, unge a sua cabeça e unge-o preparando-o para a sepultura. É provável que seja nessa terça-feira que, frustrado com o fato de Maria ter derramado aquele perfume caro sobre a cabeça de Jesus, avaliado em mais de 300 denários, e ele era ladrão e queria embolsar esse dinheiro, e que ele saiu dali de Betânia para ir a Jerusalém vender Jesus para o Sinédrio, para os membros principais do Sinédrio. E então, na quinta-feira, Jesus no cenáculo se reúne com os seus discípulos para celebrar sua última Páscoa e transicionar a Páscoa judaica para a Santa Ceia, o sacramento da ceia. E ali Jesus Cristo ensinou as lições mais preciosas para os seus discípulos. Falou para eles do céu, falou para eles da segunda vinda, falou para eles do derramamento do Espírito Santo, prometeu a eles a sua paz. Ali o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. E ali no cenáculo, Satanás
entrou em Judas, o traidor. Depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, instituindo a ceia, Jesus cantou um hino e saiu com seus discípulos naquela noite fatídica, quando o sinédrio tramava a sua morte, quando os bastidores eclesiásticos já conspiravam contra Jesus. Também Jesus alerta Pedro que naquela noite Pedro negaria. E então eles saem do Monte Sião, do cenáculo, descem as encostas, atravessam o Vale do Cedron e penetram no jardim do Getsemane, lugar conhecido e costumeiro onde Jesus orava. Aquele local tinha ali oliveiras, ali também tinha prensa de azeite, as azeitonas eram esmagadas. E diz a Escritura que quando Jesus entra nesse jardim para a oração, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás e chama Pedro, Tiago e João, diz: vem comigo. E aí ele abre o coração para eles. E aí ele admite para eles a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza. E ali Jesus passa por aquilo que nós chamamos do vale mais profundo da dor e do sofrimento, seu Getsemane. À guisa ainda de introdução, eu quero dizer a você que, embora usemos esse texto para retratar o vale da nossa dor, o Getsemane foi único na vida de Jesus. Nenhum ser humano jamais terá condições sequer de entender plenamente o que Jesus enfrentou no Getsemane. Nenhum ser humano jamais vai enfrentar a dor e o sofrimento que Jesus suportou no Getsemane. Por mais atroz que seja a dor, por mais amarga que seja a angústia, por mais dolorosa e prolongada que seja a experiência de sofrimento que você venha a passar, jamais você e eu saberemos o que foi o sofrimento de Jesus. Porque ali não foi apenas um sofrimento físico. Ele estava sendo preparado ali certamente para enfrentar a cruz. Ele sabia dos pregos que haveriam de rasgar as suas mãos, que haveriam de cravar os seus pés. Ele sabia também o sofrimento emocional de ser cuspido pelos homens. Ele sendo o Criador, o Rei da Glória, o Deus bendito eternamente. Ele sabia do seu sofrimento moral de ser crucificado entre 2 ladrões e salteadores, como um criminoso. Mas certamente a dor mais aguda, a dor mais terrível e amarga, que ele chamou de um cálice, passe de mim este cálice, foi a sua dor espiritual. Foi entender que aquele cálice se tratava da terrível e profunda e justa ira de Deus, que devia cair sobre a sua, a minha, a nossa cabeça, e que Jesus toma gota a gota, sorvendo todo aquele cálice da ira de Deus, que devia cair sobre nós. Pois bem, amados, eu gostaria que você olhasse comigo que esta experiência de Jesus retrata para você e para mim hoje as provas que nós enfrentamos nos vales da vida, com essa diferença de proporção. Eu sei que 2020 parece que não acabou. Nós só mudamos o calendário, mas a luta continua, da mesma natureza, com as mesmas preocupações, talvez com reverberações ainda mais densas e pesadas. Eu não sei a história de cada um, mas quando você caminha no meio de uma multidão e às vezes olha aquela multidão passando, indo, vindo, passando, indo e desaparecendo das suas vistas, cada pessoa esconde uma história de dor. Seja um jovem, seja um homem maduro, uma mulher madura, seja uma pessoa de cabelos brancos, ou já com a sua face sulcada de rugas.
Há uma dor que lateja, que pulsa. Eu não sei quais são as provas, eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são os seus dramas, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus vales, eu não sei qual é o seu Getsêmani. Mas eu queria hoje, à luz desse texto, olhar com você que tipo de provas nós enfrentamos nesse vale. Primeiramente, olha comigo o verso 38. Enfrentamos a tristeza e a angústia. Chama a sua atenção para o fato de que Jesus, ao entrar no Getsêmani, primeiro admite a sua angústia para si mesmo, no verso 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. É aquela coisa pessoal, particular, do seu quarto fechado, que você não conta para ninguém. É aquele drama que você está vivendo, e só você e Deus sabem. Jesus começa a se angustiar. Ele não abriu o coração ainda. Ele está curtindo essa dor com ele mesmo. Mas em segundo lugar, olha comigo o verso 38. Ele admite a sua dor para os seus discípulos. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora ele conta essa dor, não para a multidão, não para os 11 discípulos, porque Judas não está mais. Ele conta esta dor, essa angústia, para os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Há determinados sofrimentos na nossa vida, irmãos, tão profundos, tão agônicos, tão amargos, que você não tem coragem de contar para os seus colegas. Você só conta para a gente da sua intimidade. Mas notem comigo, no verso 39, Jesus mostra agora esta angústia para o Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Agora ele coloca essa angústia diante do Pai. Ele enfrenta com ele mesmo, conta para os seus discípulos mais próximos, e agora conta para o Pai. Meus amados irmãos, Jesus passou tristezas no seu ministério. Ele ficou triste e chorou com a morte de Lázaro. Ele se entristeceu e chorou quando ele entrou em Jerusalém. Mas agora Jesus está revelando a sua humanidade e evidenciando a sua tristeza no seu Getsêmani. Ele começa a se entristecer. Ele confessa a sua tristeza. Ele chama e clama: se possível passe de mim esse cálice. Ele ora 3 vezes para que isso aconteça. Então eu quero afirmar a você que está aqui hoje, talvez passando por lutas na sua vida, na sua casa, que a tristeza e o sofrimento e a angústia não é uma coisa estranha à vida cristã. Mas talvez você pergunte: por que Jesus estava angustiado? Qual era a causa? Será que era a consciência de que de fato Judas haveria de entregá-lo? Será que era o conhecimento que ele já tinha alertado, que Pedro havia de negá-lo? Será que era a realidade que ele mesmo havia dito aos seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas e os seus discípulos o abandonariam? Será que era a consciência prévia de que ele seria preso, porque aquela era a hora das trevas, e o sinédrio, com a sua orquestração, haveria de botar a mão nele e contratar testemunhas falsas para acusá-lo, e cuspir nele e espancá-lo? Será que era a consciência que ele tinha de que ele seria condenado pelo governador romano e ser crucificado, com todas as implicações atrozes dessa execução? E certamente, amados irmãos, não obstante ter o aspecto temporal desse sofrimento, físico desse sofrimento, moral desse sofrimento, o sofrimento de Jesus é eminentemente espiritual. É a certeza de que ali na cruz,
ele haveria de dar um grito de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o pai desamparou o seu próprio filho na cruz? Descuido? Desamor? Falta de solidariedade? Talvez esteja aqui, irmãos, o maior mistério do quanto Deus nos amou. Quando o apóstolo Paulo, entendendo isso, vai escrever: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Entregou a quê? A morte de cruz. Quando Jesus Cristo se coloca no seu lugar e oferece o seu peito para suportar a espada da lei. Quando a condenação que haveria de vir sobre a sua vida, ele recebe sobre ele mesmo, porque diz a Escritura que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e naquele momento ele foi feito pecado por nós. Não havia beleza nele. Ele foi feito maldição em nosso lugar. O sol escondeu o rosto dele, o pai escondeu o rosto dele, e ele tem completo entendimento do que significa isso: ser apartado do pai, ser separado do pai, e então o pai pune nele o pecado que deveria punir em mim, e então ele bebe este cálice amargo do juízo de Deus, que devia cair sobre a minha cabeça. É por isso que ele está angustiado. Quantas vezes, neste grau humano, você e eu também temos que passar pelo Getsemane da dor, da tristeza, da angústia. E há um momento em que você compartilha com muitos, há um momento que você compartilha com os amigos mais próximos, mas há um momento que você só pode compartilhar com Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus enfrenta, e nós enfrentamos também, o Getsemane, ou o vale da solidão. Da solidão. Diz a Escritura lá em João 6:66, que muita gente já havia abandonado Jesus por causa do seu discurso. Agora em Mateus 26:56, Jesus alerta que os seus próprios discípulos haveriam de abandoná-lo. Mas pior do que tudo isso, foi Jesus suportar o abandono do próprio Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Muitas coisas Jesus disse às multidões que o acompanhavam. Outras coisas Jesus disse para os 70. Outras coisas Jesus disse para os 12. Outras coisas ele disse só para os 3 mais achegados. Mas na hora da sua luta mais profunda, quando ele suava sangue, ele estava literalmente sozinho. Você sabe disso. As dores mais fortes que saltam e saltejam e pulam e pulsam na nossa alma são aquelas que nós as enfrentamos nas noites escuras da alma, sem falar para ninguém. Só Deus sabe, só Deus vê, só Deus sonda. É a solidão. Foi o que Paulo sentiu na masmorra mamertina, na antessala do martírio, quando ele diz: todos me abandonaram. E ele disse ainda: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. É aquele momento da solidão, e Jesus passou, e nós vamos passar também. Passar também. Mas notem comigo, amados, uma terceira coisa. Jesus enfrentou o vale, a prova, o Getsemane da ingratidão. Se você parar para imaginar que Jesus chama Judas Iscariotes como um apóstolo, se você imaginar que Jesus capacita este homem, treina este homem para pregar, e ele prega. Se você imaginar que dentre os 12 que Jesus chama, a única pessoa que recebe um cargo de confiança foi Judas Iscariotes.
Se você parar para imaginar que até mesmo na hora em que Jesus sabe que Judas é um ladrão, que Judas é do diabo, que Judas vai traí-lo, que Judas já o vendeu para o sinédrio, ainda Jesus lava os seus pés. Se você imaginar que quando Judas capitaneia a turba que vem armada até os dentes para prender Jesus como se ele fosse um perigoso criminoso, e Judas entra para liderar a turba, para dar a senha para que Jesus seja preso, deposita na face santa de Jesus o beijo traidor, e Jesus o chama de amigo. Se você imaginar que Pedro, que garantiu a Jesus que ainda que todos o abandonassem, ele jamais, porque estava pronto a ir com ele para a prisão e para a morte, e Pedro vai negá-lo covardemente. Se você parar para imaginar que todos os outros disseram, não, nós estamos prontos a ir contigo também para a prisão e para a morte, e todos fugiram acovardados. O que Jesus está enfrentando aqui é o drama da ingratidão. Ingratidão. E sabe, amados, talvez das dores da alma, uma das mais profundas, é quando as pessoas em quem você investiu, viram as costas para você, ou apunhalam você pelas costas, nas horas mais cruciais da sua vida. É o que Jesus está enfrentando, e que talvez nós um dia enfrentaremos. Mas a questão básica que eu quero destacar não é nem as provas, mas é como vencer essas provas. Como Jesus venceu essas provas? Primeiramente, através da oração. E sabe, Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. Jesus tinha consciência daquela hora. Os discípulos deviam ter consciência dessa hora, porque saber que nos bastidores a coisa estava densa, eles sabiam. E Jesus os alertou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus então, diz a Escritura, ele vai orar. E quando Jesus vai orar, ele tem 5 aspectos muito claros da sua oração. Primeiro, olhem comigo, amados irmãos, por gentileza. Jesus ora com humilhação. Pensa comigo nisso. Eu, quando leio esse texto, eu fico com o coração compungido, porque Jesus é o Rei da Glória, Ele é o Criador do universo. E diz a Bíblia que Ele se prostra, com o rosto no chão. E Hebreus 5,7 nos faz entender melhor. Ele ofereceu clamores ao que podia libertá-lo da morte, com forte clamor e lágrimas. Jesus não está só orando, não, Ele está chorando. Ele não está só orando e chorando, não, Ele está prostrado. Ele não está apenas orando, chorando e prostrado, não, Ele está com o rosto no chão. O Rei da Glória está orando de forma a prostrar-se, com o rosto em terra. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração de Jesus não foi só uma oração de humilhação, foi também de intensidade. Porque se você olha o relato de Lucas, Lucas disse que no segundo período de oração, foram 3, a agonia dele, aliás, na segunda período da oração, o anjo veio para consolá-lo, mas o anjo não veio para consolá-lo no sentido de livrá-lo da batalha, mas de fortalecê-lo para a batalha mais renhida ainda. Porque no terceiro período, ele já não chora só mais não, agora ele sua sangue, agora ele molha o chão não só com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue, numa oração intensa. Mas em terceiro lugar, a oração de Jesus foi perseverante. Ele orou 1, ele orou 2, ele orou 3 vezes. E Mateus nos informa que ele orou não apenas 3 vezes, mas ele repetiu as mesmas palavras. Que palavras? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas talvez quando você lê, é uma frase. É uma frase. Mas o primeiro período de oração de Jesus durou pelo menos 1 hora, porque a queixa de Jesus com Pedro foi essa: nem 1 hora pudeste vigiar, nem 1 hora. Eu não sei se você tem o hábito de orar, mas se você não tem, experimente dobrar os seus joelhos e orar 1 hora ininterruptamente. Sabe o que vai acontecer?
você não vai ter assunto. Não vai ter. Quem não tem o hábito de orar, ora 5 minutos, não tem mais nada para falar. Essa frase de Jesus é apenas a síntese do que ele orou, mas foi um derramar da alma, com lágrimas e com sangue, horas a fio. Mas mais do que perseverança, irmãos, ele orou também com vigilância, porque ele alerta os discípulos a orar e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso eles dormiram na batalha, por isso Pedro negou Jesus, por isso os discípulos fugiram, por isso Pedro reagiu na carne e cortou a orelha de Malco. E sabe, irmãos, nós não estamos preparados para enfrentar a tentação, nem a perseguição do mundo, a não ser que nós oremos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que o mundo está completamente rebelado contra Deus, um tempo em que a cristofobia está apertando os cerco em todos os lugares do mundo praticamente, e se a igreja não orar, se a igreja não entender que nós estamos numa batalha espiritual, se a igreja não estiver atenta para enfrentar essa batalha, não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus, nós dormiremos na batalha e nós nos acovardaremos. Mas mais do que isso, irmãos, Jesus orou com submissão. Não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Quando os nossos primeiros pais lá no Éden quiseram fazer a vontade deles, não a vontade do Pai, a raça humana caiu. Mas quando Jesus disse, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, e submeteu à vontade eterna do Pai, então os pecadores podem ser redimidos, e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Como é que Jesus enfrentou este vale das provas? Em terceiro lugar, ele enfrenta, meus amados irmãos, com plena, profunda e segura confiança no Pai. É Marcos 14:36 que nos informa isso, que Jesus se dirigiu ao Pai chamando de Abba Pai. Só Marcos nos informa isso. E esta é uma expressão que poderia ser a mesma de um filho pequeno se dirigindo ao seu pai, dizendo papai. Naquela confiança segura, plena, no descanso, de que o pai está no controle, de que o pai sabe o que faz, de que o pai não vai desamparar, que o pai não vai deixá-lo só. Tem horas, irmãos queridos, que esta confiança em Deus é que nos dá a vitória nas provas da vida. É você saber que você pode estar fraco, você não tem força em você mesmo, mas você diz, Abba Pai, Paizinho, eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu me amas, eu sei que o Teu plano é perfeito, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu não vais me desamparar, eu sei que Tu vais me restaurar, eu sei que Tu vais me dar força, e então você diz, Abba Pai, confiança, segurança. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus enfrenta este vale da prova buscando solidariedade. Preste bem atenção nisso. Jesus era perfeitamente Deus, Jesus era perfeitamente homem. Quanto Deus, ele não precisa da solidariedade humana, ele é Deus, autossuficiente, onipotente, todo-poderoso. Ele chegou a dizer para Pedro, quando sacou a espada para decepar a orelha de Malco, guarda essa espada, se eu precisasse de ajuda eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Mas conquanto o homem, expressando a sua completa natureza humana, ele pediu solidariedade, ficai comigo, vigiai comigo. Há momentos, irmãos, que nós enfrentamos lutas também. E nestas horas nós precisamos ter a coragem de fazer o que Jesus fez. Fica comigo. Vigia comigo. Eu preciso de você. Preciso da sua companhia. Preciso da sua presença.
Foi o que Paulo fez com Timóteo. Ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu preciso de um ombro amigo. Eu preciso de alguém do meu lado. Venha rápido, venha no inverno. Quando você vier, traz o Marcos com você. Eu preciso de gente do meu lado. Quem são os seus amigos? Para quem você pode dar um telefonema e dizer, venha para cá? Com quem você tem liberdade de dizer, olha, eu preciso que você venha não só orar por mim, mas venha orar comigo. Pois bem, amados, mas Jesus enfrenta o vale da prova e da dor através da sua coragem. Porque notem comigo, verso 46, Jesus diz para os seus discípulos, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele não ora para fugir, ele ora para enfrentar. Oração não é método de fuga, oração é capacitação de enfrentamento. E é João que escreve sobre o Getsemane numa outra perspectiva. João não aborda os dramas de Jesus no Getsemane. O relato de João é para mostrar a vitória de Jesus. Porque quando a turba está chegando, armada, com porretes, com espada, com soldados, com liderança do Sinédrio, com Judas capitaneando a turba, naquela noite trevosa, é Jesus quem se apresenta e pergunta, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno, e Jesus sou eu, e caíram por terra. A hora que se levantaram, Jesus pergunta de novo, a quem buscais? A Jesus o Nazareno, pois sou eu. Em outras palavras, meus irmãos, quando Jesus se levanta do seu terceiro período de oração, não tem mais angústia, não tem mais choro, não tem mais sangue sendo derramado no chão de suor, tem coragem, tem determinação, tem preparo, tem enfrentamento. Você não vai notar nenhuma palavra de Jesus mais de angústia. Ele vai ser cuspido, ele vai ser esbordoado no sinédrio, ele vai ser condenado e açoitado no pretório romano, ele vai carregar um lenho maldito sobre as ruas de Jerusalém, ele vai ser crucificado. Não tem uma palavra sequer onde ele demonstra a sua tristeza. Sofrimento sim, tenho sede, mas triunfo, vitória, segurança, vitória e determinação. E ele encerra dizendo, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados irmãos, é muito importante você entender isso, que nós precisamos de orar para termos coragem, coragem. Eu li há pouco tempo uma frase muito curiosa, são esse tipo de sabedoria popular, na carroceria, na traseira de um caminhão, no paralama de um caminhão. E a frase era essa: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar, o bicho foge. É preciso de orar, queridos. Eu não estou falando de uma oraçãozinha assim, relâmpago, na hora da refeição, nem aquela oração assim de quem já está mais dormindo que acordado. Senhor, até logo, boa noite, eu estou dormindo. Estou falando de batalha na oração. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, conforme Lucas 22, 43, recebe também o consolo do Pai. Vem um anjo para consolá-lo. Eu quero dizer para você que se a luta é grande, se a prova é profunda, se o vale é escuro, se você está passando pela prova, se a sua família está passando pela prova, eu quero dizer a você que Deus é o Deus também que traz consolo. Ele enxuga as lágrimas, Ele apruma você, Ele anima você, Ele prepara você, Ele equipa você para enfrentar suas lutas. Você não está sozinho.
Você é fraco, mas Deus é forte. Você não tem força, mas Ele fortalece os seus braços e adestra os seus braços para a batalha. Você não tem coragem, mas é Ele quem dá coragem para você. E mais tarde o Senhor derramou o seu Espírito, e aqueles homens acovardados viraram gigantes. E esse mesmo Espírito que deu coragem àqueles homens lá, está entre nós, está dentro de nós, está sobre nós, e Ele vai nos capacitar a enfrentar os desafios de 2021, os desafios daqui para frente, em nome de Jesus. A igreja não ficará acovardada, a igreja não ficará intimidada, você não há de ficar intimidado em nome de Jesus. Haja luta, haja prova, seja física, seja financeira, seja moral, seja espiritual, seja familiar, Deus vai equipar você, Deus vai fortalecer você, Deus vai consolar você, e Deus já fez de você uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero concluir dizendo que Jesus entrou no Getsêmani profundamente triste, mas ele saiu do Getsêmani profundamente fortalecido, vitoriosamente fortalecido. Bastou uma palavra dele para os seus inimigos caírem por terra. E você, querido, como é que você tem enfrentado seus vales de provas? Como é que você tem enfrentado o seu Getsêmani? Hoje Deus quer nos fortalecer pela oração. Hoje Deus quer nos dar coragem. Hoje Deus quer nos dar a disposição e a humildade de dizer para alguém próximo de nós: olha, eu preciso que você fique comigo. Fica do meu lado, vigie comigo. E hoje Deus é poderoso para mandar não só um anjo, mas a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como Supremo Consolador, que está em você, que habita em você, que transborda de você, para confortar sua alma, para enxugar suas lágrimas, para terapeutizar sua dor e para fortalecer você, para você ser corajoso e mais do que vencedor. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. E por um instante os seus olhos e trouxesse à sua mente, à sua memória, quais são as lutas que você e a sua família estão enfrentando neste começo de ano. Quais são seus temores? O que é que tem preocupado você, tirado o seu sono? Quais são as batalhas que você tem travado no campo da sua mente? O que é que ronda a sua alma? Nas suas noites indormidas, nas suas madrugadas insones? Muito embora nós jamais enfrentaremos um Getsêmani com a mesma natureza daquele que Jesus enfrentou, nós também passamos pelos nossos vales. E como Jesus enfrentou, seus princípios são os mesmos para nos dar vitória. E hoje eu gostaria que você saísse daqui, meu amado irmão, não como alguém acovardado, não como alguém com medo, não como alguém que está anteriormente já derrotado pelas circunstâncias, mas entender uma coisa: o Abba Pai, o seu Pai, está no controle, Ele ama você, Ele cuida de você, Ele sabe o que você está passando, e Ele é poderoso para consolar você e dar vitória a você nessas lutas e nessas provas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que Tu tragas consolo para a nossa alma, força, ânimo para o nosso coração. Tu bem conheces as lutas que cada pessoa aqui vive e passa. Aquelas, Deus, que muitas vezes nem sequer são compartilhadas com um amigo mais próximo, mas Tu conheces. Em nome de Jesus, segura firme na nossa mão. Adestra as nossas mãos para a batalha, Senhor.
fortalece a tua igreja, anima a tua igreja, ensina-nos, Deus, a orar, e orar, ensina-nos, Deus, a termos vitórias na oração, para que ao entrarmos no nosso Getsemane, embora tristes e abatidos, saiamos dele, Senhor, encorajados e vitoriosos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, aqueles que estão nos acompanhando, Deus, nos diversos lugares do mundo, onde cada um estiver, põe a tua mão de graça, de poder e de restauração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Mấy bạn nghe sợ không? Thời đại anh một mắt ra lật ngay TikTok, anh muốn anh em nhảy dọc, ai trong ngò nó nóng cập nhật mỗi giờ cả nước không cho ai thèm lo về cớ. Để Facebook toàn là hình sống mạo, ai cứ đi cái sự chết lý cao, ngoài đây nhìn khác ai cũng biết nhưng cứ mở miệng ồ sao sống hệt. Ai chạy theo fame, chạy theo trend, quên mất bản thân chỉ còn cái tên. Sống mạo nhiều thành nghề chính, còn để thật thì ủa ai ra đi. Ở xã hội buồn nấu, ai cũng flex, mà thực tế thì hơi bị cong. Sống thật đi bro, đừng có fake, chứ chứ cuối tháng tiền đâu mà ăn. Nhưng mà nhông đã cọc, dày làm giàu mà sao vẫn chạy xe. Wave cả tảng cá mấy con livestream, bán kem trắng bộ theo kia mà mặc vật đen thui. Xem ăn xã hội toàn là chuyên gia, học lớp 5 nhưng dạy thiên hạ. Từ kinh tế chính trị giao dục học ý mà không có học. Lặp lại đời gây nghiện hồng sen, quên mất bản thân chỉ còn cái tên. Sống mau nhau thành nghề chính, còn đời thật thì mua ai rảnh. Lặp lại đời gây nghiện hồng sen, quên mất bản thân chỉ còn cái tên. Sống mau nhau thành nghề chính, còn đời thật thì mua ai rảnh. Đến xã hội buôn nấu, ai cũng flex, mà thực tế thì hơi bị cong. Sống thật đi bro, đừng có fake, chứ tới cuối tháng tiền đâu mà ăn. Đã bị đó chơi sâu trong một blue giây, làm bị trang xong thấy mình vẫn nghèo đây. Instagram vào nhà với xe, nhưng mà cuối tháng mì gói lạc chân ai. Ok, sao không thôi, sống thật chút đi cho đỡ mất đời. Còn ai mà thích flex tiếp đi, để cuối tháng nhớ xin tiền mà đi cà phê. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero ler com vocês o que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos costumam afirmar que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E eu penso que eles têm razão. Mas se Romanos 8 é a cordilheira, se Romanos é a cordilheira do Himalaia, Romanos 8 deve ser o pico do Everest, o ponto culminante. Por isso é muito importante você atentar para o que Paulo está escrevendo aqui. Verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? O que eu vou lhe falar nesta noite não é uma mera hipótese, nem uma mera possibilidade, é um fato. E o fato inicial que quero dizer para você é o seguinte: nem todas as pessoas que pensam, que planejam, que desejam triunfar na vida, triunfam na vida. E eu queria ilustrar isso com a saga esportiva brasileira. E eu prometo para vocês que não lhes lembrarei a tragédia de 2014. Gostaria de recuar um pouco mais, ao ano de 1950, quando o Brasil hospeda pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. A imprensa internacional, naquela ocasião, apontava o Brasil como um forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. E para não frustrar essa expectativa internacional, lá no Rio de Janeiro, no então Maracanã, construído para aquela finalidade, goleou o México por 4-0. Em seguida o Brasil vem para São Paulo, segundo jogo, e empata com a Suíça por 2-2. O Brasil se classifica para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. E a partir daí o Brasil se transforma num fenômeno do futebol mundial, porque ele vai para a segunda fase e goleou a Espanha por 6-1. Ele vai para a semifinal e goleou a Suécia por 7-1, resultado que os brasileiros não esquecem. E então, no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra em campo no Maracanã com 198 mil torcedores, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em toda a nação brasileira havia uma certeza inabalável de que o Brasil seria campeão. As bandeiras eram desfraldadas. Nas ruas e praças as pessoas cantavam e celebravam antecipadamente. O Brasil entra em campo e faz 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Até os 23 minutos do segundo tempo o Brasil ganhava o jogo, quando então o Uruguai empata o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio e a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você, entretanto, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder. A nossa vitória já foi conquistada na cruz. Se você pousar os seus olhos no verso 30, o texto que lemos, você vai notar que Deus tem um plano eterno, perfeito, vitorioso. Deus não usa rascunhos para fazer seus planos. Deus não precisa fazer upgrade nos seus planos. Deus não precisa atualizar seus planos. Notem que esse texto vai de eternidade a eternidade. Deus nos escolheu na eternidade. Deus nos chama e nos salva na história. E Deus consumará a nossa salvação na segunda vinda de Cristo, quando a eternidade será novamente
reinaugurada, e nós estaremos para sempre, 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 sempre com o Senhor. Deus está determinado em nos conduzir à sua glória. E o texto que nós lemos, nos aponta isso. Notem comigo que, em primeiro lugar, esse texto trata da solidariedade de Deus, quando ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Curiosamente, nós não somos vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. Eu gosto muito de ler, e praticamente todas as semanas, passando pelos aeroportos, eu faço uma visita nas livrarias. Eu acho que todos vocês sabem que o estilo de livro, ou o tipo de livro mais publicado e lido no mundo hoje, são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros. Mas esses livros dizem para você o seguinte: você é forte, você tem a força, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta fazer cócega no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas nós não só somos fracos, não, nós somos muito fracos. E essas fraquezas transpiram para todos os lados. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Meus irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. Um cosmético ajuda bastante, é verdade. Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas tem hora que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, irmãos, nas noites mais escuras da alma, nos vales mais profundos da vida, já não gememos, desesperados, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais, se não todos, a maioria de nós, até com lágrimas nos olhos. Já disse Deus: eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais cair nesse mesmo erro, eu não quero mais cometer esse pecado. Daqui a pouco, você está caindo no mesmo erro. Sabe por quê? Não é porque faltou para você sinceridade, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, paradoxal, contraditório. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos, mas bendito seja Deus, que apesar das nossas fraquezas, diz a Bíblia, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E essa palavra assistir na língua grega traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregar esse fardo sozinho. Tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem saúde, tem gente que tem família, tem gente que tem sucesso, dando um tiro na cabeça, se jogando de cima de uma ponte, de um prédio, porque a vida se tornou para essas pessoas um fardo insuportável.
O que é maravilhoso é que Deus não joga você para a lateral da vida porque você é fraco. Deus não escorraça você porque você é fraco. Deus assiste você em sua fraqueza. Mas por que nós somos fracos? Paulo argumenta: nós somos fracos porque nós nem sabemos orar como convém. E por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. A nossa fraqueza chega a esse ponto. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva, nós não sabemos o que está lá no final da linha, e às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão, pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe, pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo, pedimos para Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa, Deus dá o melhor. Jesus nos ensinou a orar, e ao nos ensinar a orar, Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Isso Jesus nunca ensinou. E ai de nós se estivesse na Bíblia. Nós não sabemos orar como convém. Quer um exemplo? José do Egito estava preso. Ele era inocente. Ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele, e o copeiro do faraó esqueceu-se dele. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus, que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão imunda mais 2 anos? Por que Deus não tirou José da cadeia quando ele queria sair da cadeia? Se Deus tivesse tirado José da cadeia quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio, para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Deus sabe a hora certa, o tempo certo, a forma certa de nos atender. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Mas Paulo está tão focado nesta verdade que Deus está nos destinando à glória, que ele trata também da compaixão divina, quando ele diz: mas o Espírito semelhantemente não só nos assiste em nossa fraqueza, mas ele vai além no verso 26 e diz o seguinte: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Deus está tão interessado e Deus está tão comprometido em levar você para a glória, que dentro da Trindade você tem 2 intercessores. Primeiramente, você tem um intercessor legal, forense, é Jesus Cristo, o advogado, o justo. Toda vez que chega uma acusação contra você, lá no tribunal do céu, Jesus Cristo, que é o seu sumo sacerdote e advogado, se levanta e diz: por este pecado aí eu morri, por esse crime aí eu verti meu sangue, este que creu em mim não deve mais nada aqui, ele está quites com a tua lei, ele está quites com a tua justiça, ele está justificado e nenhuma condenação mais pesa sobre ele. É por isso que a Bíblia pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Não prospera nenhuma acusação contra você no tribunal de Deus, porque você tem lá um advogado, Jesus Cristo, o justo, como seu intercessor. Por isso ele pode salvar totalmente os que se chegam a Deus por seu intermédio.
Agora, dentro da Trindade nós temos um segundo intercessor, é o Espírito Santo. Se Jesus é o intercessor legal, que intercede por nós à destra do Pai, o Espírito Santo é o intercessor existencial, que intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. E de que maneira ele intercede por nós? De 3 maneiras. Primeiro, de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele, sendo Deus, emprega toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua virtude, todo o seu poder, todos os seus atributos nessa intercessão por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Segundo lugar, essa intercessão não é apenas intensa, ela, em segundo lugar, ela é agônica. Eu confesso, pastor Paulo, que mesmo aquelas mentes mais peregrinas, que já mergulharam mais profundamente nesse texto, penso eu, ainda não arranharam a sua superfície. Quem de nós pode compreender o que significa isso? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu pergunto a vocês, o que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão profunda de dor, que você não consegue articular em palavras, então você geme. Mas o Espírito Santo é Deus, e como tal ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a língua dos anjos, a língua dos homens, a língua do céu, a língua da terra. E quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra nenhuma língua no céu, nenhuma língua na terra, nenhuma língua dos anjos, nenhuma língua dos homens, e então ele geme com gemidos inexprimíveis. É com esta intensidade e é com esta agonia que ele intercede por nós. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é também eficaz. O verso 27 diz que é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. Jamais o Espírito Santo orou por você, em você, ao Deus que está sobre você, de forma desafinada com a vontade de Deus. Terceiro lugar, Deus está comprometido em nos levar ao céu por causa da sua sabedoria. Confira comigo o versículo 28. E Paulo diz assim: sabemos. Notem o que ele está dizendo, sabemos. Na língua grega, esse é um termo que vem da matemática, é um termo exato. Ele não usa aqui a linguagem da conjectura hipotética, ele usa aqui a linguagem da certeza experimental. Sabemos, ele não diz sentimos, ele diz sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez não haja na Bíblia nenhum versículo mais consolador do que este, para acalmar os vendavais da nossa alma do que este. Mas para que não haja nenhuma distorção de entendimento, vamos entender o que Paulo não está dizendo com esse versículo. Primeiro, Paulo não está dizendo com esse versículo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. Porque existe uma ideia equivocada em alguns segmentos evangélicos no Brasil, que se você é crente, você não pode ter problema. Se você é crente, você não fica doente. Se você é crente,
Você não pode andar de fusquinha. Se você é crente, você não pode morar numa casa simples. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Crente fica doente. Crente perde emprego. Crente sofre bala perdida na rua. Crente é assaltado. Crente chora a dor do luto. Crente enterra os seus mortos. Vida cristã não é uma colônia de férias. Não é um parque de diversões. Ser crente não é ser blindado. Ser crente não é viver numa estufa. Coisas ruins acontecem com gente de Deus. Então Paulo está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas trabalham por si mesmas, como que num grande jogo de coincidência para o seu bem. Então, antes de você sair de casa, dá uma lidinha no horóscopo, quem sabe os astros sejam favoráveis a você. Não é nada disso que Paulo está falando. Não tem misticismo. Crente não acredita nesse negócio de azar. Crente não acredita nesse negócio de sorte. Crente não acredita nesse negócio de horóscopo. Crente não acredita nesse negócio de feitiço. Crente não acredita nesse negócio de olho gordo. Crente não tem medo de sexta-feira 13. Crente não acredita que as coisas acontecem assim por si mesmas. Você crê que Deus está no controle. No controle. Que Deus não é pego de surpresa com as lutas que você enfrenta. Que Deus não ficou surpreendido, que hoje tem uma falsa teologia no mercado aí chamada de open teísmo, teísmo aberto, que diz que Deus fica tão surpreso quanto você, que ele não sabia. Que Deus miúdo é esse? Que Deus nanico é esse? Deus é soberano. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro no seu eterno agora. Nada pega Deus de surpresa. Então, se você está passando uma crise, se você está passando um problema, se você está passando uma luta, se você está passando um vale, se você está passando por uma enfermidade, se você está passando por uma dificuldade financeira, entenda isso não pegou Deus de surpresa. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas contribuem para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz que quem semeia ventos, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você é filho de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas talvez você argumente assim, pastor, isso é muito bonito. Esse versículo, aliás, é um versículo predileto meu. Mas se eu contar minha história para o senhor, até pedra chora. A minha vida está de ponta cabeça. Então não estou entendendo nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca prometeu para você e para mim que nós íamos entender tudo. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é bom, Ele é seu Pai, e Ele não está trabalhando contra você, Ele está trabalhando por você. Deixa eu ilustrar isso. Quando Albert Einstein, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, veio à América, acompanhado da sua esposa, uma repórter perguntou para ela assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido.
No momento em que você conhece quem é Deus, seu coração descansa. Ele não é sádico, Ele é bom. A providência pode ser carrancuda, como dizia William Cowper, mas por trás da providência carrancuda tem uma face sorridente. Muitos de vocês já leram Gary Chapman, um autor mais conhecido no Brasil pelo seu livro As 5 Linguagens do Amor. Ele conta que quando era criança, ele estava brincando aos pés da sua mãe, que estava fazendo um bordado à mão. E ele olha o bordado da mãe, de baixo para cima, pelo avesso. Viu muitas linhas soltas, desencontradas, e não conteve a curiosidade, disse: mamãe, que coisa horrível é essa que a senhora está fazendo? A mãe percebeu o drama do menino, pegou-o no colo, mostrou o bordado pelo lado direito, e o menino ficou encantado. As cores, a harmonia, o desenho. Às vezes nós somos como uma criança, olhando o bordado da vida pelo avesso. As linhas estão soltas, as coisas não se encaixam. Mas um dia, Deus vai sentar você no seu colo e mostrar a sua vida de cima para baixo. E aí você vai entender que Deus sempre esteve trabalhando em seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas talvez você argumente: mas que bem é esse? É ser rico? É ser famoso? É ter saúde? É a frase que eu mais escuto: tendo saúde, a gente leva. Leva mesmo? Que bem é esse? O apóstolo Paulo teve o cuidado de não deixar essa pergunta sem resposta, porque ele vai escrever no verso 29, logo em seguida, qual é esse bem? Quando ele diz assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus já predestinou o que Ele quer fazer na sua vida. Então o grande projeto de Deus na sua vida não é você ficar rico, você ter saúde, você ter sucesso, você ser uma pessoa famosa. Isso até pode até vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Porque Ele não está apenas determinado a levar você para a glória, Ele está determinado em transformar você à imagem do Rei da glória. Quando chega no verso 30, irmãos, ele começa a mostrar para nós como é que isso acontece. Ele começa assim: aos que Deus predestinou. O que significa isso? Significa que a sua salvação, a minha salvação, esse plano não começou na terra, começou no céu. Não começou no tempo, começou na eternidade. Não começou com o homem, começou com Deus. A grande pergunta é: quem escolhe quem? Fomos nós que escolhemos a Deus? Ou foi Deus quem nos escolheu? Jesus Cristo disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Você não está aqui esta noite salvo por Jesus Cristo porque um dia lá na sua casa você pensando, puxa vida, Deus é tão bom. Sabe de uma coisa? Eu vou escolher Deus. Não foi assim. Não foi assim. Sabe o que aconteceu? Você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Havia uma venda nos nossos olhos, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Havia um tampão nos nossos ouvidos, de tal maneira que nós éramos surdos para a voz de Deus. Havia dentro de nós um coração insensível, impenetrável, que a Bíblia chama de um coração de pedra. Aí houve um dia em que Deus arranca as vendas dos seus olhos, tira o tampão dos seus ouvidos, tira o seu coração de pedra, dá para você um coração de carne. Foi Ele quem começou. Aí Paulo avança e diz: aos que Deus predestinou, a esse Deus também chamou. Há dois chamados, um externo, outro interno. Um dirigido aos ouvidos, outro dirigido ao coração. Um geral, outro específico. Jesus diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Irmãos, cada um de nós aqui um dia ouviu essa voz. Louvado seja Deus. Ou ouvindo um hino, ou escutando uma mensagem, ou ligando a televisão, um programa lá que a palavra de Deus está sendo pregada, ou um folheto que você leu, ou um versículo da Bíblia que você leu, ou um amigo falando para você da graça de Deus, e você então teve os seus olhos abertos, teve o tampão tirado dos ouvidos, teve uma mudança íntima no seu coração, e você então começa a entender o amor de Deus, a graça de Deus, você reconhece o seu pecado e se rende aos pés do Salvador. Deus é o Deus que chama, e a voz de Deus é poderosa. Deus chama na rua, no hospital, no estádio de futebol, no bar da esquina, na boate, dentro de casa, na igreja. Deixa eu contar para vocês um fato. Eu estava numa segunda-feira em Vitória, no meu gabinete pastoral, quando um senhor de seus 30 e poucos anos bate a porta e disse: eu posso conversar com o senhor? Eu disse: claro que pode. E ele disse: eu estive aqui na igreja ontem, no domingo à noite. Ele disse: que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui. E ele me disse: mas eu não vim participar do culto. E eu disse: bom, então o senhor veio fazer o quê? Ele me respondeu: eu era um traficante. Eu vim aqui ontem roubar um carro. Os carros ficavam na porta, lá na rua. E eu disse: e o que aconteceu? Ele respondeu: enquanto eu olhava os carros para saber que carro eu levava, eu escutei uma música que brotou de dentro do templo. E eu fui atraído irresistivelmente para essa música. E do jeito que eu estava com o meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, eu fui impactado por um poder maior do que o meu, e as minhas reservas caíram, e os meus olhos foram abertos, e o meu coração foi tocado, eu reconheci o meu pecado, o poder de Deus entrou na minha vida, as lágrimas rolavam, eu saí chorando para casa. Quando eu cheguei em casa ontem à noite, pastor, chorando, a minha mulher me perguntou: o que aconteceu, Ricardo? Alguém machucou você? Eu respondi para ela: pastor, não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais, aquele homem morreu, agora eu sou uma nova criatura, Jesus libertou a minha vida. Deus chama, e a sua voz é poderosa. Paulo prossegue e diz: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Irmãos amados, aqui está o coração da Bíblia. Se você não compreender o que é justificação, você não entendeu a Bíblia ainda. O que é justificação? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Ricos, pobres, brancos, negros, amarelos, índios, homens das metrópoles,
doutores, analfabetos, reis e vassalos, religiosos e ateus, todos pecaram. E mais, a Bíblia diz que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. E a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo, Deus vai se assentar no trono, e o seu Filho vai julgar as nações, e a Bíblia diz que os homens serão julgados por aquilo que estiver escrito nos livros. E naquele dia, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeira testemunha, as nossas palavras. A Bíblia diz que Deus vai julgar naquele dia todas as palavras frívolas que nós proferimos. Nós vamos dar conta. Todas. Então eu vou fazer uma perguntinha para você. Já mentiu alguma vez? Já? Já falou algum palavrão alguma vez? Já contou alguma piada imoral alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Ah, não lembro não. Ah, não? Está tudo gravado. Está tudo nos anais do tribunal de Deus. Tudo. Segundo, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, a igreja não viu, a justiça não viu, Deus viu. Quem escapa desse pente fino de Deus? Quem escapa? Mas a Bíblia diz que Deus vai nos julgar também pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando, diz a Bíblia. Mateus 25, 31 a 46, Jesus mostra que no grande dia do juízo, Ele vai se assentar no trono, vai julgar as nações, colocar uns à direita, outros à esquerda, e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você pergunta: o que essas pessoas fizeram de tão horrível? Sabe qual é a resposta? Nada. Só deixaram de fazer. Estive com fome, não me deste comer, com sede, não me deste beber, nu e não me vestiste, preso, não fostes ver-me, doente, não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. Todos os pecados de omissão. Sabe o que significa isso? Você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e cometendo um terrível pecado de omissão. Quem escapa? Mas sabe o que a Bíblia diz ainda? No dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do nosso coração. Deus vai julgar os nossos pensamentos. Deus vai julgar as nossas intenções. Irmãos, isso é soleníssimo. Sabem por quê? Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, nenhum. Pois o tribunal de Deus julga foro íntimo. Leia Romanos 7. Sabe por que Paulo tomou um susto de consciência de que ele era pecador? Quando ele parou para pensar no 10º mandamento. Qual a diferença dos 9 primeiros mandamentos da lei de Deus e do 10º? Qual a diferença? Os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são todos objetivos. Qualquer tribunal da terra pode olhar, legislar e julgar. Não terás outros deuses, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer pessoa pode saber isso. O 10º mandamento é subjetivo. Só Deus vê. Não cobiçarás. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Só Deus está vendo. Agora, diz os psicólogos que passam pela sua e pela minha cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Tem hora que passa um pouco mais, não é verdade?
Agora, quantos desses pensamentos você não tem coragem de contar para a pessoa mais amiga? Ô irmãos, se Deus resolvesse botar nessa parede branca aqui o que você e eu pensamos a semana passada, todos nós estaríamos com a cara no chão de vergonha. Mas talvez você está pensando assim, bom, desculpa, pastor Paulo, talvez a pessoa está pensando assim, bom, mas eu fui convidado para vir num culto, para escutar um negócio leve. Eu não estou gostando dessa conversa. Aliás, você pode até estar pensando assim, bom, o senhor está falando um negócio aí, mas o senhor não me conhece. Sou uma pessoa boa, sou um bom pai, sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou uma boa mãe, sou um bom filho, sou uma boa filha, sou um bom cidadão, sou até um bom cristão. Você quer saber? Até dízimo eu entrego. Sem ofender você, eu queria dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Eu queria provar isso. Então, eu quero provar isso colocando você numa situação confortável nessa noite, muito confortável. Vamos imaginar que você é a pessoa mais virtuosa da cidade de São Paulo. Mas vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa do estado de São Paulo. Mas vamos pensar que você seja a pessoa mais virtuosa do Brasil. Não, vamos pensar que você seja a pessoa mais virtuosa da América do Sul. Não, da América Latina. Não, vamos imaginar que você seja a pessoa mais virtuosa do mundo. Vamos imaginar que você num dia inteiro, 24 horas, você não peque nem uma vez por palavras, nem uma vez por obras, nem uma vez por omissão. E desses 10 mil pensamentos por dia, vamos imaginar que você tenha 9.997 pensamentos bons. Só 3 por dia pecaminosos. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? Quantos? 90 pecados. E no final de um ano? Quem é bom de matemática aí? 90 vezes 12. 1080. Eu vou dar um descontozinho. Vou botar em 1000 só. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria hoje com 59 mil pecados. 59 mil. Agora pense comigo que um réu sentar na cadeira de réu e o promotor e o advogado de acusação provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 59 mil violações da lei. O que você acha que vai acontecer com esse réu? Condenado. Mas os tribunais aqui se compra juiz, se suborna testemunha. Agora pense comigo, quem poderia chegar diante do Supremo Juiz dos vivos e dos mortos e dizer: Senhor, se o Senhor der um jeitinho na minha causa, eu molho a tua mão. Mas eu tenho algo mais solene para dizer ainda a você. Você não precisaria ter 59 mil pecados para não entrar no céu. Se você tiver um pecado só, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Eu vou dizer algo mais contundente. Você sabia que só a gente perfeita entra no céu? Sabia disso? Porque se entrar imperfeição no céu, o céu deixa de ser céu. Nada contaminado vai entrar lá. Aí talvez você esteja pensando assim: bom, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. E se você pensou isso, parabéns, é isso mesmo. Não tem saída. Não tem chance. Você não pode salvar você mesmo. Você não pode ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religiosidade. Você não pode. É a mesma coisa de eu me levantar pelos cordões do meu sapato. Não posso.
Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês nessa noite. O que você não pode fazer, Deus fez por você. Como assim Deus fez? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para possibilitar a sua salvação. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar efetivamente você. Ele morreu no seu lugar, como seu substituto, como seu representante, como seu fiador. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, Deus lançou a iniquidade de todos nós sobre ele. E naquele momento, ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele. O próprio Pai precisou desampará-lo. Ele era todo pecado. A ira que devia cair sobre mim, caiu sobre ele. Não havia beleza nele. Ele foi feito maldição. E quando ele tomou o meu pecado, o seu pecado, ele era todo pecado, a ira de Deus sobre ele, feito maldição, a lei exigiu que ele morresse, porque o salário do pecado é a morte. E Deus desferiu sobre ele o golpe da lei. Ele morreu a nossa morte. Mas antes de morrer, diz a Bíblia, que ele dá um grande brado na cruz. Tetelestai, está pago. Está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Eu estou rasgando o escrito de dívida que era contra ele, encravando na cruz. Irmãos queridos, acontece na cruz 3 transações. Diz Paulo em 2 Coríntios 5,18, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A primeira transação que aconteceu na cruz, sabe qual foi? Deus não botou na sua conta a sua dívida. Qual o tamanho da dívida? Numa ilustração de Jesus em Mateus 18, 10.000 talentos. Sabe o que significa 10.000 talentos? 350.000 quilos de ouro. Sabe quanto tempo um homem precisava trabalhar para ganhar 10.000 talentos? 150.000 anos. Sabe o que significa isso? Essa dívida é o quê? Impagável. Sabe o que Deus fez? Deus não pôs essa dívida na sua conta. Mas se Deus não botou essa dívida minha na minha conta, botou na conta de quem? Do seu filho. Do seu filho. E sabe o que ele fez com a minha dívida? Ele pagou, ele quitou, não com ouro, não com prata, mas com seu sangue. É tão importante entender isso, irmãos, porque justificação é mais do que perdão. É mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Eu explico. Imagine que você esteja falido, quebrado, e você deve R$1 milhão ao banco, e você não tem 1 centavo. Alguém vai lá, deposita na sua conta R$1 milhão e quita a sua dívida. Você não tem mais dívida. Isso é perdão. Você não tem mais dívida. Mas se você estava falido, você continua falido, você não tem mais dívida só. Mas justificação é um conceito positivo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que Deus faz agora? Vai lá na sua conta no tribunal do céu
e faz um DOC, faz uma transferência, faz um depósito de um valor infinito. Toda a justiça do Filho de Deus é depositada na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá, não só perdoado, está escrito lá, você tem um saldo positivo aqui, você tem um saldo de valor infinito aqui, toda a justiça do meu filho está aqui na sua conta, você está quites com a lei, você está quites com a justiça, não tem condenação mais sobre você, você está justificado. Louvado seja Deus. É por isso que é preciso entender uma outra coisa importante. Pastor, mas eu continuo pecando, e aí? É verdade, é verdade. Só que quando você crê no Senhor Jesus, você não é mais réu, você agora é filho. Então preste atenção num versículo da Bíblia. Quem pode dizer para mim aí, 1 de João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Você já perguntou por que esse versículo está na Bíblia? Justo não perdoa. Justo aplica a lei e exerce justiça. Devia estar escrito assim: Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Mas Deus é fiel e justo para perdoar? Deixa eu ilustrar. Imagine que você esteja com a sua família, chega um assaltante e ceifa a vida de um membro da sua família na sua frente. A lei põe a mão nele, ele vai para a cadeia, vai a julgamento, condenado, 7-0, pena máxima, pena justa. Pergunto a vocês, o juiz, em nome da lei e da justiça, pode dizer para esse indivíduo sentenciado: esquece, vai para casa, você está perdoado, não tem problema nenhum com você aqui. Ele pode fazer isso? Não. Em nome da justiça não pode, em nome da lei não pode. Qual o papel do juiz justo? Aplicar a lei e exercer a justiça. Mas então como é que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados? Pecados de quem? Dos filhos. Deus é fiel e justo, sabe por quê? Quando você confessa, sabe o que a palavra confessar significa? Homologel no grego é homologar, eu concordo com Deus que eu errei. Quando eu chego e diz: meu Deus, eu errei, eu pequei, ó Senhor, me perdoe. Deus olha para o sacrifício do seu filho lá na cruz, diz: pois o meu filho já pagou, essa dívida já foi paga. E eu não vou punir esse pecado duas vezes, porque eu puni no meu filho, eu sou justo para não punir duas vezes, e por causa do meu filho ter sofrido naquela cruz, no seu lugar, em seu favor, olhando para ele, eu sou justo para perdoar você, você está quites com a minha lei e com a minha justiça. Agora, irmãos, é claro que Paulo não tinha outra conclusão, a não ser terminar Romanos 8,30 assim: aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Mas vamos olhar uma coisa aqui: a glorificação já aconteceu historicamente? Sim ou não? Não. Quando é que vai acontecer? Quando Jesus voltar. Mas em que tempo está o verbo aí? Passado no pretérito perfeito, como um fato consumado. Então Paulo errou na gramática ou na teologia? Nem uma coisa, nem outra. Sabe o que significa isso? Na mente de Deus, nos decretos de Deus, você que foi predestinado, chamado e justificado, já está no céu. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor Jesus Cristo. A segurança da nossa salvação não depende de nós, irmãos. A salvação nossa está garantida pelo Deus que nos salvou. E eu quero concluir. Quando Paulo encerra esse capítulo com 5 perguntas retóricas. Uma pergunta retórica é que a resposta já está na pergunta. E a primeira pergunta é essa:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não pergunta quem é contra nós, não, porque o inferno inteiro se levantaria. Mas se Deus é por nós, nós somos mais do que vencedores. Porque não dá para você ter Deus do seu lado e ser derrotado. Segunda pergunta: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já nos deu o maior, você acha que vai nos negar o menor? Se ele já nos deu o seu filho, você acha que agora vai nos desassistir? Nos desamparar? Terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos entender isso. Nós estamos assistindo no Brasil algumas pessoas sendo julgadas em primeira instância, apelando para a segunda instância, depois apelam para uma terceira instância, e depois apelam para uma quarta instância, o Supremo Tribunal Federal. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Sabe o que significa isso? Não tem mais tribunal de apelação. O Supremo Pretório Divino, a instância máxima de julgamento, já declarou você justificado. Não tem como rever mais essa situação. Deus já declarou você justificado e ninguém muda essa sentença divina. Louvado seja Deus. Quem os condenará? Quarta pergunta: é Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Ele está dando aqui a base legal pela qual não pode existir condenação para você que crê em Jesus, porque um outro alguém já sofreu a pena no seu lugar, e Deus é justo para não punir o mesmo pecado duas vezes. Se Ele puniu no seu filho, Ele não pune você que creu no seu filho. Prestem bem atenção. Você pode fazer a seguinte pergunta: é justo o justo justificar o injusto? Não, não é justo. Mas Deus justifica o injusto, porque a justiça do justo foi colocada na conta do injusto. E por causa da justiça do justo na conta do injusto, o injusto foi justificado pela justiça do justo, e nós estamos justificados para sempre. A última pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou nudez? Ou fome? Ou espada? E eu poderia acrescentar, e você também, essa lista: desemprego, separação, doença, crise financeira. Ele responde: nós somos mais que vencedores por meio de todas essas coisas. E eu estou seguro de uma coisa: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tão grande salvação, tão bendita salvação, tão segura salvação. Somos mais do que vencedores. Eu encerro fazendo duas aplicações muito breves. Primeira aplicação: se você entrou aqui hoje e ainda não tinha entregado sua vida ao Senhor Jesus Cristo, esta é a noite da sua salvação. Porque como você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Hoje é o dia de Deus. Amanhã pode ser tarde. Hoje a porta da graça está aberta. Amanhã o juízo estará estabelecido. Mas se você entrou aqui, você já é uma pessoa crente no Senhor Jesus, salva pela sua graça, eu encorajo você a viver o resto dos dias da sua vida para glorificar esse Deus por tão grande salvação.
Que Deus nos abençoe, Pastor Paulo. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.